Boa noite a todos os ouvintes da nossa rádio comunitária. Estamos aqui no nosso momento de personalidades e hoje eu, Ulisses, vou entrevistar o autor Marcelino Rodrigues, que a pedido de várias pessoas que têm acompanhado o seu trabalho, nos enviaram e-mails, nos enviaram mensagens, pedindo para fazer um momento com o autor. E ele está com um novo livro na praça, O Tigre de Deus e Seu Jardim, e o livro está fazendo muito sucesso, o livro é muito bem comentado entre os escritores. Estamos aqui para ouvir um pouco do trabalho dele. Boa noite, Marcelino, tudo bem? Boa noite, filho. Tudo bem? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Espero voltar outras vezes quando vier ao Rio, que eu estou de passagem, que agora eu estou morando lá para Minas, né? Para nós é sempre um prazer recebê-lo. E é bom sempre falar um pouco de cultura, afinal, é mais do que necessário nos dias de hoje no nosso país, não é verdade? É verdade, inclusive, esse livro aí, né? Durante a minha carreira, várias pessoas sugeriram que eu escrevesse minha autobiografia, porque eu tenho uma vida singular com a literatura, porque eu sou um autor de sucesso de público. Mas eu ainda não sou um autor de sucesso do mercado como ele funciona usualmente. Eu sou considerado um autor cult, porque eu sou conhecido de poucas pessoas privilegiadas. É verdade. E as mensagens que nós recebemos pedindo a sua presença, elas falam um pouco disso, desse sucesso, dessa popularidade do seu trabalho. Fale um pouco sobre o seu livro, O Tigre de Deus e Seu Jardim. Esse livro é um livro que eu acho que eu consegui, depois de algum sofrimento, colocar para fora vivências muito fortes que eu passei no ano 2006, porque aconteceram duas coisas formidáveis e um pouco trágicas também. Um foi uma história de amor que eu tive com uma pessoa, que no livro se chama Sara, em que eu pude vivenciar situações muito além da ciência, muito além do que faz parte do mundo conhecido, né? Então, esse relacionamento me trouxe uma visão completamente nova do universo. Até ali, eu era uma pessoa. Após esse relacionamento, eu passei por situações metafísicas, espirituais, coisas muito grandes. E, ao mesmo tempo, nessa época, eu estava tendo um contato com uma pessoa que me identificou como um cavaleiro das cruzadas, que eu achei uma coisa além da imaginação. Interessante, hein? Pois é, mas ele me falou coisas que não teria como ele saber. Uma pessoa que não me conhece, é um jovem lá de São Paulo. E quando eu tive o problema com essa moça, que acabou que a gente terminou o relacionamento, eu fiquei muito deprimido, bastante doente até. E eu posso dizer que ele salvou minha vida lá de São Paulo. Ele descobriu o que estava acontecendo comigo aqui, que eu tinha parado de comer. E isso foi a tragédia da história de amor, né? Aí eu achei que era uma história muito forte, a da Sara com o Miguel, que são os personagens do livro. E acabei pegando um gancho da minha biografia também, algumas partes que eu acho interessante deixar registrado. Interessante. Esse livro está à disposição. Como é que faz? A pessoa queira adquirir um exemplar? A pessoa pode me adicionar no Facebook, Marcelino Rodrigues, né? O Facebook hoje é um mercado, né? De contato dos autores com seus leitores, pode procurar no blog e na internet é fácil me achar. Se a pessoa for cortês, eu vou responder. Eu estou vendo aqui o endereço do seu perfil, facebook.com/Marcelino Escritor, não é isso? Isso. Interessante. Então, aqueles que quiserem adquirir o livro, já está a deixa também. Você tem um blog também, não é isso? Você publica Marcelino texto? Rodrigues, wordpress.com. Marcelino Rodrigues. wordpress.com. .wordpress.com. Marcelino, verificamos também que você, nos seus textos, com muita frequência, você fala sobre leitura. Levando em consideração o contexto cultural do Brasil, isto é alguma bandeira? Olha, eu já cheguei a fazer disso uma bandeira quando eu tinha esperança que as pessoas acordassem para a irresponsabilidade que o livro é tratado no Brasil, porque todas as sociedades evoluem a partir do conhecimento. É verdade. E o conhecimento vem dos livros. E aqui no Brasil o livro é desprezado. Nós temos cerca de, um amigo meu falou, 60 mil farmácias e 2 mil livrarias. Então nós temos uma sociedade doente. Que diferença gritante, hein? Pois é. Então você imagina essa juventude que hoje, que nós ainda tivemos, acredito que você tem mais de 30 anos, né? Nós tivemos a sorte de ouvir boas músicas e ler bons autores. Essa juventude não está tendo. Essa juventude está condenada no futuro de 20 anos aí para frente de serem pessoas sem conteúdo, sem graça. Eu não vejo, já foi uma bandeira, mas eu escrevo, tem mais de 20 textos meus sobre leitura e nenhum pedagogo fala comigo, o governo não me procura. Então, quer dizer, a gente vive nadando no Brasil no seco. Ao acaso, como dizia o Renato Russo, né? Só o acaso estende o braço. Então a gente vai fazendo, chega uma hora que cansa. Então eu estou dizendo agora, alertando que quem quiser, ensine seus filhos a ler, porque a escola não dá mais educação, muito menos a mídia. A mídia deseduca. E a gente fala muito
nos tempos de hoje, de processo de desenvolvimento do Brasil, né? A gente não vê as nações mais desenvolvidas sem um processo educacional consolidado, não é A verdade? leitura é parte da educação. Não existe educação sem leitura. Como é que uma pessoa pode ser educada se ela não conhece o mundo? Não conhece as grandes cabeças que pensaram no mundo, não conhece os grandes artistas? É um contrassenso. É verdade, Marcelino. Isso é uma preocupação que nem todos os governantes colocam isso em primeiro plano. Eles são muito demagógicos muitas vezes, a gente observa. Mas fica a esperança e fica a nossa esperança de que pessoas como você venham assinar isso. Esses governantes, na verdade, eu acho que eles nem se governam direito, entendeu? Porque os governantes, o sentido da palavra governo, que vem lá de Platão, da aristocracia, eram sábios que governavam, né? Então os sábios tinham essa preocupação de ter um povo razoável. E esses que estão são políticos de ocasião, não são governantes. Por isso que está aí. Você não gostaria, se fosse um governante, de ter um povo burro, gostaria? Realmente é muito difícil de esperar alguma contribuição, né, dessas pessoas mal esclarecidas, não é verdade? Lamentável. Marcelino, sobre o Tigre de Deus do Seu Jardim, qual a sua perspectiva sobre a carreira do livro? Olha, eu gostaria muito de ver esse livro transformado em um filme, porque quando eu escrevi ele, tinha isso em mente. Porque eu tive um sonho, aliás, foi bom você falar disso, porque o livro também nasceu de um sonho que eu tive. Veja que eu sou um autor despretensioso, eu não tenho grande pretensão de ficar muito famoso, eu não sou vaidoso nesse aspecto, mas eu tive um sonho que eu estava sendo filmado, uma parte da minha obra, da minha vida, e eu achei que era interessante, porque eu não vivo pensando nisso, né? Talvez alguns megalômanos ou alguns vaidosos vivem com isso na cabeça, mas eu não. Então eu registrei esse sonho e falei, seria interessante se filmasse, então eu procurei fazer uma síntese num livro que pudesse ser um filme no futuro. Quem sabe quando eu tiver algum amigo no meio, né? Já que as coisas aqui funcionam muito através da indicação, de amizades, né? Não funciona assim muito no mérito, né? Olha, fica a dica aí para aqueles que têm contatos no meio de cinematográficos, que possam entrar em contato com o autor, mais uma vez, marcelinorodrigues.wordpress.com, não é isso? E o perfil oficial no Facebook, facebook.com/marcelinoescritor. Marcelino, deixe sua mensagem final aos nossos ouvintes. A mensagem final que eu deixaria para as pessoas é que elas acordassem um pouco, enquanto é tempo, de que a humanidade, a gente está aqui para servirmos uns aos outros, sermos úteis uns aos outros, não é para ficar um sacaneando o outro. Jorge Luiz Borges tem um conto em forma de Brode, em que ele fala que a civilização chegou num tal ponto que as pessoas tacam experimentos umas nas outras porque não sabem mais comunicar, né? Por incrível que pareça, a gente está vendo quase algo parecido hoje em dia, né? As pessoas estão muito contraproducentes. Outro dia uma leitura perguntou se eu conhecia Clarice Lispector. Então você veja que mundo que nós estamos. Eu sendo autor de 12 livros, eu tive que ler Otto Maria Carpo, que são 8 volumes, na História da Literatura Universal. Imagina se eu não conhecesse Clarice Lispector. Veja a ingenuidade das pessoas. É como perguntar ao médico se ele sabe o que é um bisturi. Complicado, né, Marcelino, lidar com esse tipo de situação, né? Muito, né? No Brasil a gente lida com esse tipo de coisa muito frequentemente. E essa é a nossa esperança para que dias melhores venham e que as pessoas se conscientizem do seu potencial de proposta social, sua participação na sociedade pela melhoria real. Marcelino, quero agradecer a sua presença. Eu espero que você venha aqui outras vezes falar sobre os seus futuros lançamentos. Eu estou muito feliz com a comunidade, todo mundo me recebeu muito bem, adorei o pessoal aí da escola de samba, entendeu? Tomar uma boa cerveja no domingo aí, vi flamenguistas e vascaínos jogando sem brigar, embora eu seja americano. E a comunidade está de parabéns, o pessoal devia conhecer mais a periferia, né? O povo faz muita coisa boa por aí, mas que não vai aparecer nas grandes mídias. Então as pessoas têm que andar e procurar os lugares interessantes do mundo. A sua comunidade é muito interessante. Muito obrigado mais uma vez aos nossos ouvintes. Desejamos uma boa noite e esperamos vocês mais no próximo espaço Personalidades.